Desde os tempos mais remotos, o vinho tem sido uma das bebidas mais apreciadas e valorizadas pela humanidade. Sua história remonta a milhares de anos, atravessando culturas e continentes, deixando um legado de tradição e prazer. O surgimento do vinho está envolto em mistério, mas indícios arqueológicos sugerem que a produção de vinho pode ter começado há mais de 6.000 anos. As primeiras evidências dessa bebida milenar foram encontradas em diferentes partes do mundo, indicando que diferentes culturas antigas descobriram os segredos da fermentação da uva. Desde os primórdios, o vinho ocupou um lugar especial na vida das civilizações antigas. Ele era valorizado não apenas por suas propriedades sensoriais, mas também por seu papel nas celebrações, rituais religiosos e na vida cotidiana. O vinho era considerado um presente da natureza, uma conexão entre seres humanos e as divindades. Em muitas culturas antigas, o vinho era associado a deuses e divindades. Os antigos egípcios, por exemplo, reverenciavam os deuses Íris, porque o vinho, principalmente o tinto, achavam que ele estava ligado com o sangue desse deus. O vinho também era apreciado por suas propriedades medicinais. Na antiguidade, acredita-se que o vinho possuía virtudes curativas, sendo utilizado como remédio para diversos males. Os gregos, por exemplo, reconheciam o vinho como um tônico revigorante e consideravam como um benefício para a saúde do coração e do sistema digestivo. E além de seu valor religioso e medicinal, o vinho desempenhava um papel social e cultural muito importante. Ele era uma bebida compartilhada em momentos de convívio e celebração, fortalecendo laços e proporcionando prazer aos que o degustavam. O vinho era parte integrante de banquetes, festividades e encontros sociais, sendo apreciado por sua capacidade de relaxar, animar e estimular muitas conversas. Ao longo dos tempos, o vinho continuou a encantar e fascinar as pessoas, adaptando-se às diferentes culturas e evoluindo em suas técnicas de produção. Sua presença na história da humanidade é testemunho da nossa apreciação pela arte da vinificação e do prazer que encontramos em degustar uma taça dessa preciosa bebida. Os vestígios arqueológicos ao redor do mundo revelam pistas intrigantes sobre os primeiros indícios da produção de vinho. Essas descobertas fascinantes nos permitem compreender como essa arte milenar se desenvolveu e se espalhou por diferentes regiões. Diversas civilizações antigas deixavam marca de produção de vinho em seus registros históricos e achados arqueológicos. Desde ânforas e vasilhas de armazenamento até prensa de uvas e desenhos nas paredes, essas provas são uma janela para o passado e nos fornecem pistas valiosas sobre a produção e o consumo do vinho nas culturas antigas. Um dos primeiros indícios da produção de vinho remonta ao Neolítico, período conhecido como Idade da Pedra Polida, que ocorreu entre 10.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Nesse período, as comunidades humanas passavam de uma economia de caça e coleta para a prática de agricultura e domesticação de animais. Com o cultivo de uva, iniciou-se um processo de vinificação. No entanto, é na região do Cáucaso, entre a Geórgia e a Armênia, que os arqueólogos descobriram a evidência mais antiga da produção de vinho. Em 2017, foram encontrados vestígios de vinificação datados de cerca de 6.000 anos antes de Cristo. E esses indícios incluíam fragmentos de ânfora de barro com resíduos de vinho, evidenciando a produção e armazenamento dessa bebida ancestral. Outros locais também apresentam prova da produção de vinho nas épocas antigas. No Egito Antigo, encontramos representações pictóricas em tumbas e templos, onde o processo de vinificação é retratado em detalhes. Na Grécia Antiga, as pinturas em cerâmicas e os escritos de filósofos e poetas gregos nos fornecem insight valioso sobre a produção e consumo de vinho naquela época, como na famosa frase "in vinho veritas", que significa "no vinho está a verdade". Esses indícios arqueológicos são como peças de um quebra-cabeça que nos ajudam a reconstruir a história do vinho. Eles mostram que, desde os tempos mais remotos, o vinho desempenhou um papel fundamental na vida das pessoas, sendo produzido e apreciado em diferentes culturas ao redor do mundo. Os sumérios, considerado uma das primeiras civilizações do mundo, desenvolveram técnicas avançadas de viticultura e vinificação. Eles acreditavam que o vinho tinha propriedades sagradas e era oferecido aos deuses em festivais e cerimônias religiosas. No vinho, também era usado como rituais de cura e considerado como remédio para várias doenças.
Além dessas civilizações, o vinho desempenhou um papel importante em muitas outras culturas antigas. Os romanos, por exemplo, adotaram a cultura vinícola dos gregos e expandiram pelo Império Romano. O vinho também desempenhou um papel fundamental na cultura judaica e cristã, sendo usado em cerimônias religiosas. Essas civilizações antigas foram pioneiras na produção, consumo e apreciação do vinho, estabelecendo as bases para uma cultura vinícola que perdura até hoje. Através das suas práticas e tradições, o vinho se tornou um símbolo de comunhão, celebração e conexão entre as pessoas. A expansão do Império Romano teve um impacto significativo na disseminação e popularização do vinho. À medida que os romanos conquistavam novos territórios, eles introduziam a cultura vinícola e estabeleciam vinhas em diferentes regiões. Esse processo permitiu que o vinho se tornasse uma presença constante em todo o Império Romano. Os romanos não apenas cultivaram vinhos em suas terras, mas também importavam uvas de outras regiões para diversificar a produção. Essas práticas influenciaram a técnica vitivinícola nas regiões conquistadas pelos romanos, contribuindo para o desenvolvimento da indústria vinícola em grande escala. Os romanos adotaram uma abordagem empresarial para a produção de vinho, estabelecendo grandes propriedades rurais conhecidas como villae vinariae, onde as videiras eram cultivadas e o vinho era produzido em quantidades significativas. Essas propriedades eram administradas por escravos e eram capazes de suprir a crescente demanda por o vinho de todo o império. Além disso, os romanos estabeleceram rotas comerciais eficientes para distribuir o vinho em todo o território. Essas rotas permitiam que o vinho fosse transportado em ânforas de barro seladas, garantindo sua qualidade e preservação durante o transporte. O vinho romano era apreciado e consumido em todas as partes do império, desde as áreas rurais até as grandes cidades. A elite romana, especialmente os nobres e aristócratas, tinha apreciação particular pelo vinho. Eles organizavam banquetes extravagantes onde o vinho era o protagonista, servindo em grande quantidade e variedade. Essas festividades eram momentos de ostentação e luxo, onde o vinho era considerado um símbolo de status e poder. Os romanos desenvolveram utensílios específicos para o consumo de vinho, como copos de vidro sofisticados e decantadores elaborados. As festividades romanas estavam conhecidas pela abundância de comida e bebida, e o vinho desempenhava um papel central nessas celebrações. Durante festivais religiosos, eventos esportivos e outras ocasiões especiais, o vinho fluía livremente. Os romanos acreditavam que o vinho era um presente dos deuses e era essencial para celebrar e honrar suas divindades. Além disso, as orgias bacanais eram famosas na Roma Antiga. Essas festas noturnas eram marcadas pelo consumo excessivo de vinho, música e dança. Embora as orgias tenham sido retratadas de forma exagerada e negativa pela literatura da época, elas refletem a importância social e cultural atribuída ao vinho pelos romanos. O vinho produzido na Roma Antiga possui características únicas. Os romanos desenvolveram diferentes estilos de vinho, como o vinum, um vinho tinto encorpado, e o muslum, uma mistura de vinho com mel. Eles também experimentaram técnicas de envelhecimento e aromatização do vinho, adicionando ervas e especiarias para criar sabores distintos. A presença do vinho na Roma Antiga reflete a importância dessa bebida na cultura romana, desde sua produção em larga escala até sua apreciação pela elite e suas festividades extravagantes. O legado deixado pelos romanos na história do vinho é indiscutivelmente significativo. Durante a Idade Média, um período marcado por tumultos e instabilidade, os monges cristãos se destacaram como preservadores do conhecimento e da cultura. Eles dedicaram-se não apenas à vida espiritual, mas também à agricultura e à produção de alimentos, incluindo viticultura e vinificação. Os monges desempenharam um papel crucial na preservação dos conhecimentos antigos sobre o cultivo das uvas e a produção do vinho. Eles estudaram e aprimoraram as técnicas de plantio de videiras, seleção de variedades de uvas, manejo do solo e colheita. Além disso, eles documentaram esses conhecimentos em manuscritos e livros, garantindo a transmissão desse valioso legado para gerações futuras. Os mosteiros se tornavam verdadeiros centros de produção de vinhos. Eles possuíam extensas áreas de terra dedicadas ao cultivo de uvas e vinhas, bem como instalações para vinificação. Os monges aplicaram seus conhecimentos e habilidades para aprimorar as técnicas de cultivo, como a escolha do terroir adequado, a poda de videiras e o controle de pragas.
Além disso, eles desenvolveram técnicas avançadas de vinificação, incluindo o uso de prensas de uvas mais eficientes, a fermentação controlada e o envelhecimento do vinho em barris de carvalho. Essas inovações contribuíram para a produção de vinho de maior qualidade e durabilidade, além de introduzir novos estilos e sabores. Os monges cistercienses e beneditinos foram particularmente influentes na disseminação do vinho pela Europa durante a Idade Média. Eles estabeleceram mosteiros em diferentes regiões, incluindo França, Alemanha, Espanha e Itália, levando consigo suas práticas vitivinícolas. Esses monges desempenharam um papel fundamental na expansão das vinhas em novas áreas, contribuindo para a diversidade e a riqueza vitivinícola do continente europeu. Além disso, eles aprimoraram a técnica de envelhecimento do vinho, reconhecendo a importância do tempo do armazenamento adequado para melhorar a qualidade e o sabor da bebida. Através desse trabalho dedicado e do conhecimento dos monges, o vinho se tornou uma parte essencial da cultura da economia medieval. Sua influência se estendeu por séculos, deixando um legado duradouro na tradição vinícola europeia. A Era dos Descobrimentos, que ocorreu entre 1400 e 1600, foi um período de intensa exploração e expansão marítima. Nesse contexto, o comércio mundial de vinho teve um impulso significativo. As rotas comerciais marítimas estabelecidas pelos exploradores europeus abriram novos horizontes para o vinho, possibilitando seu transporte para diferentes continentes e regiões distantes. Os avanços na tecnologia naval, como a melhoria das embarcações e o desenvolvimento das técnicas de navegação, permitiram que o vinho fosse transportado em grande escala pelos oceanos. Isso resultou em uma maior disponibilidade e variedade de vinhos em todo o mundo, criando uma demanda crescente e estimulando a expansão da indústria vitivinícola. Os navegadores portugueses e espanhóis foram pioneiros na Era das Descobertas e tiveram um papel fundamental na expansão do conhecimento vinícola e na descoberta de novas regiões produtoras de vinhos. Os portugueses foram responsáveis por importantes descobertas, como a rota marítima para a Índia e a exploração das ilhas atlânticas, incluindo a Madeira e os Açores. Essas regiões tornaram-se conhecidas por suas produções vinícolas distintas de alta qualidade, especialmente os vinhos Madeira e os vinhos dos Açores. Já os espanhóis, liderados por exploradores como Cristóvão Colombo, descobriram e colonizaram vastas áreas nas Américas. Essas regiões, incluindo na América do Sul e Central, se revelaram propícias para o cultivo de uva e a produção de vinho. O vinho se tornou uma parte importante da cultura e da economia nas colônias espanholas, deixando um legado vinícola que se mantém até hoje em dia. A colonização europeia nas Américas, África do Sul e Austrália teve um impacto profundo no desenvolvimento da indústria vitivinícola nessas regiões. Nas Américas, especialmente nas colônias espanholas e portuguesas, foram estabelecidas vinhas e produzidos vinhos locais. No entanto, com a chegada de imigrantes europeus, como franceses e italianos, técnicas avançadas de viticultura e vinificação foram introduzidas, elevando a qualidade dos vinhos produzidos. Hoje, países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai e Brasil são reconhecidos como importantes produtores de vinho. Na África do Sul, em 1600, os holandeses foram os primeiros a estabelecer vinhas. Com o tempo, a influência francesa se tornou mais pronunciada, trazendo consigo técnicas refinadas e variedades de uvas de qualidade. A indústria vinícola sul-africana se desenvolveu rapidamente, destacando-se pela produção de vinhos tinto encorpados e brancos aromáticos. Já na Austrália, a colonização britânica desempenhou um papel fundamental na introdução da vinicultura e vinificação. As primeiras vinhas foram estabelecidas mais ou menos em 1800, principalmente na região de Barossa Valley, na Austrália Meridional. Ao longo dos anos, a indústria vinícola australiana cresceu em diversidade e qualidade, produzindo vinhos renomados internacionalmente. A influência dos exploradores e a colonização europeia expandiram significativamente o alcance do vinho além das fronteiras, levando novas terras e contribuindo para a diversidade da indústria vitivinícola global. E passando à Revolução Industrial, ocorrida entre 1700 e 1800, trouxe consigo avanços tecnológicos que tiveram um impacto significativo na produção e distribuição do vinho. Novas máquinas e técnicas foram desenvolvidas para agilizar o processo de colheita, vinificação e engarrafamento, permitindo a produção em larga escala. A invenção do engarrafamento em massa
das prensas hidráulicas e dos sistemas de fermentação controlada revolucionaram a indústria vinícola, tornando possível a produção de grandes volumes de vinho com maior consistência e de qualidade. Além disso, o desenvolvimento das redes ferroviárias, dos meios de transporte em larga escala facilitaram a distribuição e o comércio global do vinho. A França sempre foi considerada uma referência no mundo do vinho, e as influências dos produtores franceses foi fundamental na definição dos padrões de qualidade e na classificação dos vinhos. Por exemplo, na região de Bordeaux e Borgonha ganharam destaque especial. Em Bordeaux, a classificação de 1855 estabeleceu uma hierarquia dos melhores vinhos da região, classificando-os em categorias como Premier Cru e Grand Cru, baseadas na reputação e na qualidade histórica. Essa classificação se tornou uma referência mundial e influenciou a valorização de vinhos de outras regiões. Já em Borgonha, a noção de terroir ganhou importância, destacando a influência do solo, do clima e das características locais na qualidade dos vinhos. Com a expansão das fronteiras e a busca por novas oportunidades, a viticultura se espalhou para o Novo Mundo, resultando no surgimento de regiões vinícolas promissoras. Com a expansão das fronteiras e a busca por novas oportunidades, a viticultura se espalhou para o Novo Mundo, resultando no surgimento de regiões vinícolas promissoras. A Califórnia, nos Estados Unidos, destacou-se como uma das regiões vinícolas mais importantes do Novo Mundo. Com seu clima favorável e solo variados, a Califórnia começou a produzir vinhos de alta qualidade, especialmente os famosos vinhos da região de Napa Valley. Essas novas regiões vinícolas trouxeram uma abordagem inovadora para a produção de vinho, combinando técnicas tradicionais com uma mentalidade empreendedora, levando à globalização da indústria vitivinícola. Bom, pessoal, se chegou até aqui é com certeza porque está interessado nesse conteúdo, né? O mundo do vinho é uma minha paixão e estou muito feliz de estar aqui compartilhando contigo. Então, me ajuda a botar um like, compartilha com teus amigos, compartilha com as pessoas que acreditam que podem aproveitar desse conteúdo, né? Com certeza vai me ajudar com o algoritmo para chegar a mais pessoas, tá? Vou aproveitar também de colocar aqui, né, em algum lado, ou de me seguir no Instagram, se chama Linguagem do Vinho, e Linguagem do Vinho também um pouco a missão, né, a essência, né, do meu projeto, que é um pouco descomplicar o vinho, chegar com uma linguagem, digamos, mais simples, né, para entender esse mundo que às vezes parece tão complexo. Assim que, bueno, te mando um abraço grande e te espero no próximo vídeo. Tchau!